aparece para vocês? Está aparecendo, professor, que eu abri aqui no computador também. Bom, se quiserem já começar, fique à vontade. A gente já inicia, escuta a parte de vocês, aí qualquer coisa, Pamela complementa aqui o que a Eunice falar. Certo. Beleza. Enquanto os meninos aí talvez dê sinal de vida. Se não der, também não tem problema. Felizmente está com essa correria toda na internet para todo mundo. Sim, posso começar, professor? Pode. A lesão de ligamento de cruzado anterior, ela é uma lesão mais frequente encontrada no joelho. Sim. Encontrada em pessoas, mais comum em jovens ativos que praticam atividade física, em mulheres, acredito que devido ao joelho valgo, né, ser mais comum o joelho valgo nas mulheres. É questão também da questão hormonal, aí depois o senhor explica mais na frente e tem falando. Frouxidão ligamentar, assim, alguém que já teve alguma lesão de joelho, que não foi tratada, né, pode ser recorrente a lesão, né, é uma predisposição, quem tem a frouxidão ligamentar. Esportes com bola e com salto, né, também é comum. Nas pessoas mais comuns, assim, que não praticam, não são esportistas, não praticam, assim, não são atletas, a gente vê que pode acontecer uma lesão de LCA em qualquer pessoa. Ou, por exemplo, a gente, ao andar, ao cair no buraco, pisar de forma errada no buraco, fazendo alguma atividade física, pode acontecer uma lesão dessa, né? Porque a pessoa pode acontecer a pessoa sozinha, fazendo alguma atividade sozinha, onde com o pé fixo, o joelho flexionado vai fazer uma mudança de direção e nesse movimento pode ocorrer uma ruptura de LCA. Em atletas, a gente viu que as situações mais perigosas, mais recorrentes, podem ocorrer com atletas, jogadores, quem pratica salto também. As situações mais comuns são aterrissando após um salto, né, aterrissando durante o salto, durante uma parada abrupta e uma mudança súbita de direção, com movimento rotativo de joelho, onde ocorre com o pé fixo, ocorre uma rotação externa, aí a pessoa joga o peso e ocorre aí o rompimento do ligamento. Exatamente. Aí tem mais um item. Sim, diga. Pode seguir. E a gente observa também que a reconstrução do LCA, ele diminui o risco de osteoartrite, devido à recorrência, né, instabilidade crônica. Ela pode levar a subluxações repetitivas e, consequentemente, a lesões meniscais e cartilaginosas. Então, quanto mais precocemente essa reconstrução ela é corrigida com a cirurgia, aí
ocorre essa diminuição do risco de osteoartrite e de lesões recorrentes também, né? Principalmente para atletas. Entendi. Pode seguir. Aqui a gente observa os fatores de risco, que são fatores de riscos não modificáveis. Idade maior que 20 anos, sexo feminino, devido às questões hormonais, fase pré-ovulatória sem contracepção. Aí eu queria só que o senhor explicasse essa parte, porque eu sei que no sexo feminino, o joelho valgo, ele predispõe mais, né? A lesão do joelho. Uhum. Agora eu não entendi porque a questão hormonal. Certo, vamos chegar primeiro. Então, vamos recompor algumas coisas que tu falou. Então, vocês botaram aqui, né, que é a lesão mais frequente do joelho, realmente, só depois vem as síndromes fibromatelares e as outras coisas. É mais comum em jovem ativo pela função, né, do movimento, flexão e extensão do joelho e tudo mais. E a gente tem que lembrar o seguinte também, para que serve o LCA? O LCA ele impede a anteriorização do joelho. E essa anteriorização do joelho, ela acontece, como é que se diz? Ela acontece durante a flexão do joelho, né? Quando o joelho está flexionado, tem a tendência de anterioridade da tíbia e em extensão de posterioridade da tíbia. Então, nos movimentos, né? Por isso que de salto e tudo mais, você vai ter, né, a flexão para poder dar a impulsão para aterrissagem e tudo mais. E na aterrissagem também tende a ter uma flexão. Você pode ter essa ruptura do LCA. Também é comum ter ruptura do LCA quando, por exemplo, os jogadores, né, a chuteira trava no gramado e tem um movimento abrupto de rotação, que acaba lesionando o LCA e o menisco junto, o menisco medial. Certo? Porque pode ocorrer a lesão, professor, tanto associado à lesão de menisco ou não, né? É verdade, ou não. Mas a maioria das vezes, em atletas, dependendo do grau de impacto, geralmente ocorre com lesão, né? De menisco medial. Porque o LCA está inserido na parte anterior, né, do menisco. É um ligamento, menisco exatamente. medial. Aí eu vi que o menisco medial, ele não tem muita ele não tem muita flexibilidade, né? O outro tem mais mobilidade lateral, né? E ele é mais, a função dele parece que é mais estabilizar, não é? Exatamente. Aí, veja, o que você me falou. Então, por exemplo, aí as mulheres têm uma tendência maior de ter um valgo de joelho, valgismo, que até deve ser fator que vocês colocaram aqui, valgo dinâmico, né? Que é modificável. E aí o que acontece? Então eu vou ter uma tendência, não sei se meu mouse mexe aí para vocês, desse joelho aqui cair mais para dentro aqui, ok? Uhum. O que vai ter uma tendência também de pressionar mais o menisco medial, né? Embora na verdade o aumento da pressão vai ser sobre esse menisco aqui e aqui vai ter tensão sobre esse ligamento lateral. E quando eu tenho a rotação, como acaba rotacionando o joelho nesse sentido aqui, ó, geralmente, né? Então eu tenho a lesão do LCA, a ruptura, e a lesão do menisco, principalmente na parte posterior, como posterior. E aí o que acontece? Tudo isso aqui, né, toda essa lesão associada que a gente está descrevendo, na mulher, por conta da questão hormonal, eu posso ter uma certa frouxidão ligamentar. Que é como está aqui, ó, no teu próprio slide, frouxidão ligamentar. E aí esse fator hormonal causando essa frouxidão pode ser um fator que, somado aos outros, cause mais chance da mulher romper. Mas a gente não pode afirmar 100%. Isso aí a gente está falando de possibilidades. Você está entendendo? Aí o que seria interessante? Eu disse, pegar estudos, por exemplo, de esportes, de futebol, de esportes femininos, e ver se a quantidade de lesão de LCA é maior do que no futebol masculino, por exemplo, ou do que no vôlei. E aí comparar os esportes, para com dados fiéis, a gente poder afirmar que realmente a mulher lesiona mais. Certo.
consegue entender? Porque assim, a gente está tentando apontar fatores fisiológicos para isso. Mas a gente não pode afirmar com verdade absoluta que, tipo assim, se eu tenho um homem e uma mulher da mesma posição no jogo X, a mulher vai lesionar mais fácil do que o homem. Pode ser que não. Porque, como você disse bem aqui, são fatores. Deixa eu ver se a Pamela escreveu alguma coisa. O artigo diz que a Eu frequência acho. no handebol feminino é maior do que no masculino. Aí, provavelmente, Pamela, a frequência maior é devido a justamente vocês estão me falando da questão do algo e da fraqueza, né, frouxidão ligamentar, a mulher tende a ter mais do que o homem. Certo? E acho também que depende muito da questão física, de como se encontra o atleta naquele momento, né? Sim. Isso faz total diferença. Podem seguir aí. Eu acho que eu não sei se vocês iam falar dos fatores de risco aqui. Isso, os fatores de risco não modificáveis, a idade, mais de 20 anos, sexo feminino, a questão hormonal que o senhor explicou, e história de lesão muscular, né, anterior, de tendão, joelho, tornozelo, doença infecciosa, condições climáticas ruins, esportes ao ar livre. O senhor pode só dar essa parte de condições Talvez climáticas? esporte ao ar livre e condição climática ruim deve ser o seguinte, sei lá, uma partida que está acontecendo com a chuva muito intensa, o campo está muito molhado, escorregadio, e aí o cara escorrega, aí dá um carrinho no adversário, ou seja, machuca o colega, ou o próprio cara pisa de forma errada e gera uma torção no joelho. Talvez eu estou pensando nesse sentido, condição climática ruim que vai gerar alteração no Sim. solo, né, no terreno da partida. Fatores de risco modificáveis, Sim. O valgo dinâmico, porque é um padrão de movimento de risco, né? Ele promove a instabilidade da articulação do joelho, reduzindo diretamente no desempenho, né, do atleta. E a gente viu também que o valgo, a instabilidade da articulação do joelho, devido a esse valgo dinâmico, a gente pode observar uma deficiência também da estabilidade do quadril e do tronco. Sim. Aqui, diagnóstico, história e exame clínico do joelho, sinais como dor, edema, instabilidade do joelho, sensibilidade ao longo da interlinha articular, desconforto ao caminhar, perda da amplitude de movimento. Exames complementares, que acho que é mais a ressonância, né, professor? Ressonância Para poder magnética, ver né? se tem a ruptura. E aí, Os testes na, especiais. Diga. exatamente, testes especiais. Pode seguir, era isso que eu ia falar mesmo, para continuar. Pode continuar. Pamela ia falar a partir daqui, não sei se ela está online. Tá, tinha digitado alguma coisa aqui. Mas se ela quiser digitar mais alguma coisa. Enquanto ela digita, se tu quiser comentar também alguma coisa. Aqui são os testes especiais que eles vão ajudar no diagnóstico, né, de lesão do ligamento anterior do joelho. Uhum. Na Aqui verdade tem, é o seguinte, esses testes são aqueles testes ortopédicos que geralmente se usa para dar o diagnóstico, só que são, na verdade, né? São uma imagem que vai estar mostrando com o clássico, né? Gaveta que está aqui, todos os outros lá, no pivô shift e tal, mas é mais para ver assim, se nesse movimento de você puxar ou mobilizar o joelho, você sente uma frouxidão muito grande. E, na verdade, quando a gente considera que tem lesão de LCA, é aquela frouxidão que você puxa, vem tudo na sua mão. Muito fácil. É o ruptura completa. E aí, mas assim, se o paciente ele pode ter queixas, porque vocês botaram aqui, ó, né, depois, teste de salto, agachamento,
né? Vocês E botaram depois de associado com esses na testes. verdade, exatamente. O paciente, ele já pode, você no dia a dia, ter uma queixa assim, quando eu estou subindo e descendo escada, ou quando eu estou ficando apoiado numa perna só, ou movimentos do dia a dia, ele já sentiu uma frouxidão. Aí você vai fazer esses testes ortopédicos, vou chamar especiais não, vou chamar ortopédicos, para confirmar o que no dia a dia funcional ele já está falando que tipo tem uma frouxidão, tem uma instabilidade. Ou quando você observa ele andando, você vê esse falseio do joelho. Aí nesses outros testes aqui você vai testar isso. Aí Sim. Pamela colocou aqui. Só um Esses minutinho aqui, viu, testes. professor? Vou Sim, sair sim, um minutinho aqui. certo. Aí Pamela botou assim: esses testes são feitos como prevenção ou pode ser feitos após a lesão? Como prevenção, Pamela, vão ser feitos ou podem ser utilizados como reabilitação associada aos testes funcionais, que aí vai entrar parte de salto, parte de agachamento unipodal, depois que já puder fazer isso, e toda essa parte de programa de prevenção que vocês colocaram na sequência depois. Esses testes aqui não entram como prevenção, é mais para ver se o ligamento tem ruptura ou não, esses especiais. Agora, essas questões funcionais, de agachamento, de salto, de subir e descer escada, de etc., aí sim entra como preventivo depois. Porque você pode começar tudo sem nenhum recurso assim de disco, nem bola, nem nada, e depois você pode ir acrescentando. Por exemplo, trabalha primeiro agachamento unipodal livre no solo, depois evolui para o agachamento, né, ou a posição unipodal com disco, que é, né, para treinar equilíbrio, como vocês botaram aqui. E nesse teste de triagem em salto, professor, a gente observa, né, a alteração do joelho, de tornozelo e de quadril, né? Exatamente, exatamente. Aí só uma pergunta de Pamela aqui que ela botou, que esses ortopédicos podem ser feitos pós-cirurgia. Fazer pós-cirurgia ou não fazer, Pamela, não vai, assim, talvez é só para ter certeza, realmente tá firme. Faz um deles só, por exemplo, só o gaveta. Aí verificou, realmente tá firme, então tá tudo ok com a cirurgia. Eles são muito utilizados antes da cirurgia, saber assim, tá frouxo mesmo. Aí o paciente vai lá, realiza a cirurgia e pós-cirurgia só pode fazer para confirmar, talvez está tudo ok mesmo. Aí já entra com o físio. Mas testes que vão ser usados o tempo todo e que é interessante, como a Eunice acabou de falar, são os funcionais, porque eu consigo ver não só joelho, mas sim todo o conjunto. Joelho, tornozelo e pé. Certo? Aí entra agachamento, salto, perfeito. No artigo foi legal que eles botaram a imagem bem bonitinha. O que mais, Eunice? Vocês aí, quem mais? Nessa atividade de treinamento de força muscular, aí aqui fala, né, são tendões da coxa roxa, que ativam a cadeia muscular posterior, tanto Certo, tá nessa parte final, né? concentricamente, Treinamento, né? tanto concentricamente para cima como excentricamente para baixo. Aí nessa atividade, o terapeuta ele segura, né, na parte posterior. Tá falando esse aqui, né? Isso. Esse aqui ele é conhecido como exercício nórdico e ele serve para trabalhar os isquiotibiais em excentricidade. Por quê? Porque o paciente aqui, o cliente, ele vai fazer um movimento no sentido para lá, tá vendo a seta? Se Sim. você parar para ver, os isquiotibiais, eles quando contraem, ou seja, quando faz o concêntrico, ele aproxima a origem de seção aqui, a paciente viria na verdade para trás. Como ela está indo para Sim. frente, ela está afastando a origem de seção. Aí esse exercício é chamado de nórdico, é bem utilizado na prática preventiva e foi visto já em estudos que pode prevenir 51% de lesões musculares dos posteriores. 51%. Né? Então não é só fazer ele, você vai associar ele com os outros fortalecimentos, como está aqui. Ó. Fortalecimento do quadril, e aí pode ser teramane, não precisa ser o cara aqui né, com a faixa, mas pode botar né, o espaldar, aprendendo a espaldar, alguma coisa que prenda para poder fazer os movimentos. Sim. E é importantíssimo também o que vocês botaram antes aqui também, a parte de equilíbrio, propriocepção, né? Toda essa parte aqui, ó.
é o conjunto. Essas 3 etapas aqui que vocês botaram bem importantes. É essa e essa aqui. Nesse treinamento de equilíbrio, professor, nesse primeiro, Sim. Nessa atividade, aí o terapeuta, ele orienta, né, o paciente a se equilibrar nessa posição unipodal e ir corrigindo a posição do joelho, né, e tornozelo. Aí o corrigir vai depender muito do seguinte, Eunice, o quanto que realmente esse joelho é muito valgo ou não. O que é que acontece? Acredita-se, né, pela ensino na biomecânica, que o valgo dinâmico em excesso pode ser maléfico, mas já tem correntes hoje em dia já dizendo assim, tá, você vai mexer nesse valgo se o paciente realmente tiver com muita dor, muito desconforto, muita alteração nessa região. E que talvez esse desequilíbrio é muito grande, mas porque assim, a grande maioria, a gente viu, né, mulheres já tem a tendência, ou pode ter homens que tenham esse valgo. Então, até que ponto a gente tem que corrigir, não sei se é a palavra, talvez dar estímulos para varo e também para valgo, mas principalmente para varo e fortalecimento do quadril. Mas não coloque na cabeça assim como, tenho que corrigir um joelho que é valgo, ficar varo agora, entendeu? Sim, entendi. Porque é um programa de prevenção, né, e de tratamento também, né? Isso, só que a gente tem que pensar que é neuromuscular. Então, você vai dar estímulo muscular de fortalecimento, de contração. Mas, em relação à estática, se a estática permanece valgo, tudo bem, desde que o paciente não tenha desconforto. É porque já é estrutura óssea, né, Exatamente. Pode ser que na idade adulta, né, que o indivíduo está, ele não tenha tanta modificação nesse sentido. Mas isso não vai mudar o teu tratamento. Porque o foco do nosso tratamento tem que ser no que é funcional. Tem que ser nas tarefas que ele consegue realizar. Ponto. Isso, e aqui são atividades de prevenção para uma possível lesão, né? De uma possível lesão de LCA. Exatamente. É porque a gente coloca prevenção, mas vamos colocar assim que fica melhor ainda. É minimização dos problemas, no caso, né? Porque 100% de prevenção a gente não consegue fazer porque a gente não tem certeza dos eventos que vão acontecer. Por exemplo, handebol, que foi citado aí por Pamela. Handebol é um esporte de contato. Quem me garante que o atleta vai ter um contato com outro aqui em relação ao membro inferior? Não sei. Um choque, uma trombada no jogo. Mesmo sendo esporte que usa o membro superior, né? O handebol. Então, essas coisas de eventualidade não tem como você prever. Mas a parte muscular tem como você talvez fazer um trabalho e evitar muito, prever. Mas tem coisas que não tem como. Então vamos botar, porque se fala essa palavra prevenção, que é o ideal. Mas na verdade é minimização dos riscos. Desses riscos Porque aqui, eles sempre podem acontecer, né? Exatamente. As lesões sempre são Minimização dos possíveis. riscos, principalmente os riscos modificáveis. Os não modificáveis a gente não vai conseguir mexer. Aí o que vai mudar é se aquele atleta, ele já tem aquela musculatura fortalecida, ele está bem preparado, então a lesão vai ser mínima, né, professor? A consequência da lesão, né? A chance de chance, sim, lesão. mas ainda tem como garantir. Dá para entender? Sim. E o que é forte e o que é fraco? Isso é muito relativo, sabe? Mas, teoricamente, se a gente faz um bom trabalho de fortalecimento, agora integrando o sistema neural, o sistema muscular, a chance de dar certo é muito grande, Eunice. E aí vai minimizar os problemas. Exatamente. Aí a gente tem que pensar em trabalhar em cima desses fatores aqui, ó, modificáveis. Então, ó, verificar assim o valgo dinâmico. Como é que eu melhoro o valgo dinâmico? Dando estímulo externo para esse paciente fazer varo. Então, dá um obstáculo externo para ele acompanhar, para ele focar a menina no valgo dinâmico. Trabalhos aqui, ó, flexão do quadril, fraqueza dos músculos entre o fortalecimento. Só que quando eu falo fortalecimento, é sempre muito mais positivo para o corpo quando a gente coloca esse fortalecimento associado a uma função. Por exemplo, fazer um agachamento, ou sentar e levantar na cadeira, subir e descer uma escada treinando a força da perna. É muito mais interessante do que só fazer o fortalecimento isolado. Sim, atividades associadas, né? Perfeito, associados. Aí Com tem a mais função, sentido. com atividades de função.
Tem mais sentido, exatamente. E E aí aí vai começa melhorar essa tudo isso aqui, ó. E aí melhorando isso aqui, a gente vai conseguir a palavrinha que a Pamela botou ali, minimizar os sintomas. Uhum. Ou talvez sanar. Pode ser que zero e total, pode. Certo? Certo. Mais alguma coisa para acrescentar? Pamela também? Não, professor. Não? E Pamela tem alguma coisa? O que eu gostei, o slide de você está bem direto, seco e limpo, tá ótimo. E o que eu achei legal desse slide, desse artigo, por isso que eu passei para vocês né, discutir em cima dele, é que é legal que ele já mostra as imagenzinhas dos testes funcionais. E às vezes a gente tem dificuldade de pensar né, como seria. E ele dá só um exemplo, na verdade. Mas desse exemplo aqui já dá para a gente improvisar várias outras coisas. Entende? E, por exemplo, aqui ele está dando exemplo de ó, dois no disco e jogar a bola um para o outro. Mas você pode pensar, paciente no disco fazer um agachamento unipodal, ou pode botar uns cones aqui na frente. E daí você vai criando coisas, entendeu? Em cima do mesmo padrão. Uhum. Um salto, você pode botar ela para saltar aqui nessa escadinha, mas pode botar ela para saltar numa caixa, pode botar ela para saltar um degrauzinho menor. Assim você vai vendo as dificuldades e acertos. Mesma coisa agachamento e etc. Ou seja, quando a gente pensa no indivíduo, na tarefa dele e nas dificuldades dele, e aí vai moldando os exercícios, é o melhor caminho hoje em dia que a ciência tem mostrado para qualquer reabilitação, seja de joelho, seja de qualquer outra coisa. Aí eu quis trazer É. esse artigo porque é um guideline, uma diretriz e é um trabalho né, científico, ou seja, foi testado e visto que esses tipos de exercício aqui que vocês colocaram respondem melhor do que foi avaliado. Não quer dizer que vai fazer só isso, obviamente, né, que é uma soma de fatores aí. É Mas porque cada indivíduo, né, é individual, né? Assim, ele dá um tem uma norte para você em relação ao necessidade tratamento. particular, né? Porque assim, por exemplo, aqui está mostrando um trabalho para os isquiotibiais. Tá. Como é que eu poderia, se o problema não fosse isquios, fosse quadríceps, como que eu poderia trabalhar? Se o problema fosse quadríceps, o que, é que eu poderia fazer? Não sei se vocês entenderam minha pergunta. Aqui está o exemplo de um trabalho sobre os isquiotibiais. Tá, se os isquios da paciente aqui não fosse problema, se o problema agora fosse o quadríceps, como que a gente poderia fazer um trabalho muscular com essa paciente aqui? Pode tentar responder, se errar não tem problema. Eunice, vai tentar aí? Com esse terabande, aí seria Aí Pamela sugeriu trabalharia aí, ó, a flexão exercício de extensão ponto. Tá, e você sugeriu flexão e extensão com com terabande. pensando em fluxo. Primeiro pensar no flexão e extensão. Com o Tarabande, se eu faço flexão e extensão, mas ó, eu faço flexão, uma perna estendida, tudo bem, aí tá pegando o quadríceps. Mas se eu faço no caso a flexão do quadril, na verdade pode ser estendida, mas pode ser dobrando. Embora que se eu tenho um obstáculo aqui, ela vai fazer isso com a perna reta. Sim. Agora, outra função, isso você está pensando em cadeia aberta e com Tarabande, poderia ser. A ponte, na verdade, trabalha mais musculatura posterior, tanto que trabalha glúteo, lombar, etc., do que propriamente o quadríceps. O que, é que vocês poderiam fazer, na verdade, Pamela, em vez de trabalhar ponte? Trabalhar, sentar e levantar na cadeira, um agachamento, simples, agachamento. Está trabalhando. Porque, entende? Quando baixa aqui, a flexão de quadril, quando volta, extensão de joelho. Dá para entender? Aqui, ó, o movimento de flexão do quadril. Dá para voltar para a posição inicial aqui, ó, extensão de joelhos, né? Poderia tentar um agachamento unipodal. Eu, se fosse pegar um paciente desse, começava bipodal e variava depois para uni, fazia os dois. Uhum. Dá para trabalhar unipodal, Primeiro mais dá para fácil, né? trabalhar E assim. depois dando. Oi?
primeiro o mais fácil, depois vai dificultando. O agachamento bipodal e depois vai dificultando. O raciocínio é esse, perfeito. Do mais fácil para o mais difícil. E lembra, Eunice, de forma gradual. Por que eu estou falando isso? Lembra que é um pós-operatório de ligamento. Primeira pergunta que tem que vir, na verdade. Quantos meses esse cara tá? X meses pós-operatório. Dá para fazer o agachamento? Porque assim, a gente não pode pegar, talvez, no primeiro mês pós-operatório e já querer botar o cara para agachar. Mas no segundo, terceiro mês, ou mais para frente, já dá para fazer. E aí, tem que ser feito de forma gradual. Certo? Pode ser com auxílio da bola nas costas, né? Vai descendo na parede. Depois você pode tirar a bola, depois pode ser só as costas encostadas na parede, depois pode ser sem apoio da parede, e assim você vai evoluindo. Aí o que é que vocês têm que pensar? Veja, o exercício na sua cabeça está na sua cabeça, você está pensando no agachamento. O que a gente tem que pensar depois é o seguinte, sobre... Deixa eu escrever aqui. Sobre dose, quanto que eu vou prescrever de exercício. E sobre carga. Vai ter carga, não vai ter carga, entende? Isso a gente tem que pensar. Para expor esse paciente gradualmente a isso. As demandas que ele vai ter no dia a dia. Então, assim, não dá para ficar com o paciente LCA os 6 meses de reabilitação só na maca fazendo terapia manual e isométrico. Dá para entender? Depois tem que botar ele para fazer os movimentos. E aí entra todo esse raciocínio que vocês falaram. Excelente. Eu gostaria muito de ver vocês atendendo hoje comparado ao início do PTS. Tenho certeza que seria bem melhor. 100 vezes melhor. Com tudo que a gente está discutindo. Eu acho que ia ser outro nível de atendimento, sem dúvida. Vamos lá, estou aqui, ó, com certeza. Sem dúvida mesmo, porque ia dar mais segurança para vocês, mais firmeza e todo um respaldo científico. Isso. E veja que vocês dois, principalmente, os meninos também, mas vocês dois que montando os materiais, o quanto que vocês estão... Claro, tem um papelzinho para ajudar, mas o quanto vocês estão melhorando, até debatendo as coisas. Não sei se vocês estão percebendo isso. Mas eu vejo uma evolução em vocês dois muito importante. Obrigada, professor. Às vezes eu fico assim, com receio de falar, porque a gente às vezes fala alguma coisa errada, né? Não fique, porque a hora de vocês acertarem é agora. A gente só tem esse momento aí. Depois não vai ter mais traumato na faculdade, só formado agora. Entende? Então a hora de tirar a dúvida é agora mesmo. Aproveita, tem mais, ó. Tem mais o próximo e o outro, eu acho. Dia 2 e dia 9 já é o último. Professor, próxima quinta eu vou estar de plantão. Certo. Viu? É meu plantão. Certo. Aí eu vou tentar ao máximo entrar, porque lá tem hora que é muito corrido. Aí eu vou pelo menos ouvir, ouvir a aula. Não, sem estresse. E também, se não conseguir, você já ajudar sua colega a fazer o material de você, já tá bom. Isso. Certo? Mais alguma dúvida nisso que a gente conversou? Vocês, meninos, o que é que acharam aí do artigo, né, de ter lido esse material? Fala aí alguma coisa. A gente combinar o próximo. Muito bom, professor. É um artigo bem resumido assim, ele já fala direto, né? Mostra Ele vai nos pontos certos, assim, nos pontos que a gente precisa atuar. Isso e para vocês, alunos, é bom, porque já mostra, né, o que vocês têm que fazer. Agora, claro, não é que você vai fazer tudo agora baseado só em artigo, não é isso que a gente está querendo dizer, mas dá um nó, viu, para iniciar. Esse é o objetivo. Isso. E te dá a segurança, que chega a Pâmela afirmou aqui, ó, com certeza, né? Vai dar mais firmeza no atendimento. E agora bem didático, ele bem simples, bem didático. Exato. E tem coisas que a gente, poxa, só assim, não é que seja só isso, né? São questões que a gente já tem estudado e fica às vezes pensando que é mais elaborado, né? Isso. Mas é exatamente isso que a gente estava falando. O simples é o que resolve. O simples é o que resolve. Pamela, sua pergunta é bem difícil. Previsão de quando volta à prática, até agora nenhuma. Infelizmente. Nesse semestre, se realmente for concluir agora já tudo, né, a primeira semana de julho, acho que nesse semestre mais não. Aí
pode ser que no segundo semestre, né? No próximo semestre. Mas aí a gente não recebeu nenhuma posição ainda da instituição em relação à prática, se vai ter ou se não vai ter, e se tendo, como vai ser. Mas, assim, o que foi dito mais uma vez, vou voltar a afirmar aqui, que quando voltar a ter as práticas presencial, tudo que vocês perderam, né, não teve, vai ser reposto, segundo a instituição e os órgãos. Mas, como vai ser tudo isso, Pamela, a gente, professor, não faz a menor ideia no momento. Certo? É uma dúvida para todos, né, professor? Exatamente. Tenho certeza que vontade nossa de voltar também está grande. A gente queria que tivesse tendo prática também presencial. Mas é isso, né? A gente tem que se adaptar no momento e Ninguém aproveitar, imaginava, né, que ia acontecer isso, exatamente, essa pandemia. aproveitar e extrair o melhor desse momento, o melhor possível desse momento, que é nessas discussões. Por isso que pode perguntar mesmo, que a hora é essa de melhorar para você na cabeça de vocês. Porque assim, Pamela, quando voltar à prática, independente, se você guardar essas informações que a gente conversa aqui, você vai ver que seu atendimento vai evoluir muito. E, volto a dizer, o simples é o que resolve. A gente às vezes quer fazer algo muito mirabolante, vai lá, faz o simples, o paciente evolui. Incrivelmente. Entende? Então a gente fica assim, caramba, pra que eu queria fazer um negócio exagerado demais? Tudo que você me falou aí, Eunice, que Pamela escreveu aqui é o caminho. Fazer exercício, só que graduando a carga, etc, etc. É o caminho. Associando com as atividades funcionais, né, com a função. Perfeito. Isso, principalmente, o paciente já passou daquela fase agudizada inicial, que vai ganhar amplitude de movimento, que vai aliviar os sintomas, papapá, já tem que fazer isso com ele. Respeitando cada fase, né, do LCA. Lembra que o pós-operatório tem as fases, certo? Então tem as fases, a fase inicial, que você vai priorizar reduzir dor e amplitude de movimento, depois vai entrar para uma fase justamente de força, de equilíbrio, propriocepção, até entrar nas partes mais funcionais ainda e na pliometria, né, que é o finalzinho. Mas se você respeita isso, segue materiais nesse sentido assim, é excelente o trabalho que vocês vão fazer. E o que é legal é que você vai ver a evolução, vai ver resultado. Sim. Certo? Alguma dúvida disso? Não, professor. Muito boa aula. Aí vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Próximo. A gente tem mais dois, né? Na próxima semana, vamos tentar discutir alguma coisa que a gente não viu ainda. Ou não sei, né? A gente já viu tanta coisa. Deixa eu pensar aqui. A gente podia fazer o seguinte. Embora que traumato não é o principal foco esse, mas tem muito a ver com a parte cinética. Eu podia fazer uma discussão na próxima semana sobre lombar, coluna, que tem muita coisa também. Já que a gente ainda tem mais dois encontros. Podia fazer no próximo, se no último for o caso, faz uma atividadezinha. Ó, o Pamela até gostou e até já ajuda vocês, que vocês vão ter coluna depois, né? Não sei se Eunice já pagou coluna, né? Já. Já, né? Então pronto, a Pamela acho que ainda vai. Mas aí reforço, então vamos fazer o seguinte, então a próxima vai ser uma discussão sobre lombar. Aí eu vou mandar depois alguns artigos de lombar, mas se vocês puderem pesquisar as diretrizes sobre lombar, eu vou tentar colocar daqui a pouquinho, daqui para mais tarde, no grupo de vocês lá. Alguns artigos sobre lombar, eu vou botar alguns, aí se vocês puderem pesquisar outros. Mas, ó, só para a gente concluir, se vocês botarem na internet assim, ó, quem puder fazer isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aparece aqui para vocês? Sim ou não? Aparece a página da internet? Aparece. Tá aparecendo. Se vocês botarem, ó, vou botar tradutor e vou mostrar o PubMed e a Pedro, PubMed. Eu vou botar alguns materiais, mas não queria que a galera ficasse só nesse. Se vocês puderem pesquisar outros,
Tudo bem, bota PubMed Mesh, é melhor. PubMed Mesh. Que aí vai entrar nessa aqui, para fazer a busca mais refinada. Aí veja só, se eu botar aqui dor lombar, aí ele vai dar esse termo aqui, ó. Eu vou já botar direto porque é isso, ó. Low back pain, que é a dor lombar. Se botar dor lombar, ó, já apareceu que é dor lombar e tem as palavras similares, né, parecidas. Aí você vai adicionar aqui, ó, dor lombar, e eu vou botar aqui fisioterapia. Ver, né? Ele dá o nome em inglês que é fisioterapia, né? Aqui, ó. Aí você vai copiar, apaga aqui a dor lombar em cima, coloca fisioterapia. Ele vai dar duas opções. Ele vai dar modalidade de fisioterapia e especialidade. Eu vou marcar as duas. Vou adicionar aqui, ó. E ele vai procurar tudo que tiver sobre dor lombar associado com tudo que tiver sobre fisioterapia. Tudo bem, pessoal, até agora? Eunice, tudo bem? Tudo, professor. E Pamela aí, bota aí. Aí eu vou botar aqui, ó, Scratch, que é procurar, buscar no PubMed. Quando eu clico aqui, ó, ele vai me dar os artigos. Se eu pegar todos os anos existentes, existem 3.771 estudos falando de lombalgia e fisioterapia. Claro que não precisa pegar todos esses, mas ó, o que é que vocês poderiam pegar? Ou dos 5 últimos anos, e aí já tem a 1.112, ou, se quiser melhorar mais ainda, do último ano. E aí eu tenho 99 estudos. Aí vocês podem ver aí algum trabalho. Eu vou mandar os guidelines, mas você pode escolher algum. Preferência, o que é que eu queria que vocês pegassem? Ou Clinical Trial, que é o ensaio clínico. Aí vocês têm, ó, do último ano, 40 trabalhos que ensaio clínico é que fez intervenção com os pacientes. Ou pegar alguma Clinical Trial, ou esse outro nome aqui, ó, Randomized Control Trial, que é um ensaio clínico controlado e randomizado, também é um estudo de intervenção. Ou pegar as revisões sistemáticas, aqui, que aí do último ano. Eu estou falando do último ano, mas você pode pesquisar os últimos 5 também, não tem problema. Que aí é do último ano, revisões sistemáticas, se você tem 12, e com meta-análise, deixa eu ver quantas tem. Com meta-análise você tem 11, então tem muita coisa aqui para ver, ó. Aí, geralmente vem no título, ó. Esse aqui é um exemplo, Kinesiotape. Ó, revisão sistemática com meta-análise. Vamos ver, essa aqui provavelmente vai ser bem polêmica, não sei se o resultado vai ser positivo, porque geralmente falam mal do kinésio, mas tudo bem. Eu queria que você pegasse pelo menos um trabalho associado com os que eu vou mandar para você e faz de novo o slidezinho, tudo para a gente debater sobre lombalgia. Lombalgia tem muita coisa. Aqui seria a pesquisa pelo PubMed. Aí vocês sabem, né, como é que abre. Ó. Quando tem assim, ó, Free Article, Free PMC, ó, esse aqui mesmo é só você abrir, clicar nele aqui, você botar PMC Full Free, ó, ele já vai abrir o arquivo. Quando eu clico em PDF aqui, ó, PDF. Porque esse trabalho é gratuito, qualquer pessoa pode abrir, ele já me dá o trabalho. Esse aqui, eles estão falando do Tai Chi. Tai Chi é uma técnica, né, oriental, para dor lombar, certo? Isso é gratuito. Mas, professor, eu achei um aqui, esse, ó, sei lá, deixa eu ver um aqui, ó. Efeito da terapia, tal. Esse é gratuito. Deixa eu ver outro. Esse, pronto, aqui, ó. 2020, ó. Inclusive desse ano. Exercício combinado com educação, esse aqui pode ser bem legal, ó. 2020, pessoal. Desse ano mesmo. Eu quero pegar esse, só que esse aqui, ó, não é gratuito. Eu abro ele. Aí vou pegar aqui, ó. Vou abrir o outro site chamado SciHub. Tudo bem, pessoal, isso aqui? Vou pegar o código DOI, ou PMID, ou o título. Vou jogar aqui, ó, no SciHub. E vou abrir. E ele me dá o trabalho inteiro. Esse trabalho desse ano agora, 2020. Ó, tá o trabalho aqui.
Não sei se vai ter foto, como foi o outro bonitinho, mas pelo menos tem a informação. Dá para entender, pessoal? Isso é como a gente pega no PubMed. Na Pedro. Pronto, aí, Pamela Massa. Fiz e tô novela assim. Você acostuma a fazer direto, Pamela. Você vai ver que vai ser massa para vocês. Aí, vou para Pedro. Aí, abra a base Pedro. Na base Pedro, eu acho mais refinada ainda, porque, vê, ó, pesquisa avançada. Se você botar aqui, ó, no título. Não estou nem botando o título do trabalho, né? É só botar do lombar, low back pain, ó. Eu posso botar aqui qual terapia eu quero, mas não vou nem botar, vou deixar aberto. Qual problemática que eu quero? É dor, é força, o que, que eu quero? Qual parte do corpo? Posso refinar mesmo. Qual disciplina? Se é ortopedia, se é pediatria esportiva. Qual o método? Se eu quero um guideline, se eu quero uma revisão ou um ensaio clínico. E botar outras informações, data de publicação, etc. Eu vou botar só dor lombar e publicação de 2015 para cá, somente. E vou botar pesquisar para você ver. Aí o que é legal da Pedro, que eu acho? O que é legal da Pedro é que a Pedro começa, primeiro, vê, ó, tem 765 estudos. Só que ela começa primeiro pelos melhores, teoricamente, né, até os piores. Então ela começa pelos guidelines de dor lombar. Ó, tudo é guideline, né? Practice guideline. Depois ela coloca as revisões sistemáticas, para só depois, deixa eu botar aqui, mais para frente. Ó, tudo revisão sistemática. Ó. Eu passei para a página 6, ainda é tudo revisão sistemática. Deixa eu adiantar para a gente ver. Ó, página 8, deixa eu ir para a página 10. Ó, 10 páginas de tudo revisão sistemática. 11, pronto. Na página 11 desse de lombar, para você ver quantos tem, eles começam com os primeiros ensaios clínicos. Clinical Trial. Só que veja aqui, ó, na Pedro, ele tem um score, Pedro, uma nota, que é da qualidade dos estudos. E ele bota da melhor para pior. Veja que esse aqui, estudo aqui, ó, foi nota 10 nessa avaliação Pedro, depois vai baixando, ó, 9, 8, para baixo. Teoricamente, estudos bons são estudos que têm nota Pedro até 7, o mínimo, ou no mínimo 6. Disso para baixo já não presta. Então, você vai pegar 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, desses daqui para cima, olha quantos trabalhos você tem para ler. Ou para escolher pelo menos alguma coisa. Certo, Pamela? Deu para entender isso também? Então, na Pedro também é bem legal, porque na Pedro bota do mais refinado para o pior. E no PubMed também tem muita coisa. Se vocês pegarem um tempinho da sua vida aí nas férias para fazer essas pesquisas assim, vocês vão ver quando vocês vão voltar ao semestre normal, como que vocês vão estar melhor. Inclusive, para qualquer coisa, Pamela, eu vou atender um paciente X, eu estou com uma dúvida clínica, procura nos estudos, associa com tua prática, tu vai ver, ó, uma evolução muito importante. Que eu acho que essa é a dica maior que eu posso deixar para vocês no PTS traumato e diante de toda a situação que a gente viveu. Utiliza mais esse mecanismo, você vai ver que seus atendimentos vão evoluir. E outra coisa, você vai poder mostrar para o paciente, inclusive com referência bibliográfica, ó, eu estou usando esse tratamento em você por conta disso, disso e disso aqui, ó. Tem a comprovação. Ficou claro isso, pessoal? Como é, Pamela? Obrigado, professor, ajudou muito. Nem em metodologia a gente vê essas coisas. Talvez vocês devam ter, acho que vai ter, né? Pelo menos nesse semestre estava tendo uma disciplina lá na frente que é prática, deve ser saúde baseada em evidência com Eduardo Moretti. Ainda é nesse semestre, não sei se depois vai ter mudança. Em que talvez vai resgatar um pouco mais disso para vocês. Mas realmente, às vezes, o aluno tem dificuldade nessa questão da busca mesmo. Isso acaba atrapalhando. Eu acho que a Eunice precisou sair, né? E aí, que bom, então, fico feliz que ajudou. Pamela, você não tem noção que se você usar isso no seu dia a dia daqui para frente, vai te ajudar muito em muitas disciplinas, inclusive. Você pagar neuro, pediatria, reumato, esportivo, tudo para frente. Se você fizesse pesquisas baseadas assim, os professores vão gostar muito dos trabalhos de vocês. Pode apostar. Então, assim, isso é uma dica para a tua vida profissional, não só para agora. Cria esse pequeno hábito de ler, vez ou outra, estudos assim na tua área. Eu gosto de traumato, um exemplo.
Então, começa a ler trabalhos de trauma, começa a ler dor lombar, cervical, joelho, o que está sendo feito. Isso vai te ajudar muito, inclusive, para conversar com os colegas, para conversar com os professores, para conversar com os pacientes e para tomar as melhores decisões nos atendimentos. Certo? Combinado assim? Aí, pronto. Próxima semana eu vou botar lá no grupo, mas se vocês já puderem botar uma mensagem lá de que vai ser a discussão sobre lombar, eu agradeço. E aí eu vou mandar os artigos que eu já tenho lá, os guidelines, mas pega outros assim também. E eu vou pedir para a galera fazer o mesmo. Obrigado, Pamela. Vou fechar aqui agora, né, a gravação.